E aí, aqui, Original Pessoa, no livro Pense em Riqueza, no primeiro capítulo, de que é Desejo, tem uma história de um pai que tem um filho que nasceu sem o aparelho auditivo e que, portanto, teve problemas que uma criança comum não enfrenta durante o desenvolvimento, na infância. Porém, nesse livro, a história conta que o pai nunca aceitou que aquele fato iria limitar a criança, por mais que a própria ciência, a medicina mostrasse que não tinha o que fazer, a criança seria surda e, por fim, então, teria que tomar certas medidas para lidar com o que era um problema. E por que eu tô falando disso assim já no começo do vídeo? Porque ontem eu recebi mensagem do pai e da mãe de um menino que estuda inglês comigo, que pratica inglês comigo, um praticante meu, que é adolescente, mora com os pais, vai pra escola, tá no fundamental ainda, só ano que vem vai pro médio. E ele ficou de castigo. Eu não perguntei pros pais para não ser invasivo, comentei com ele brevemente que eu fiquei sabendo que ele tinha aprontado, não sabia bem o que era, perguntei para ele, queria ouvir dele, mas também não fiquei fazendo perguntas do tipo, o que é que se aprontou, para que ele não me encarasse como uma pessoa que poderia dar bronca, puxar a orelha e portanto não confiasse em mim. Eu evitei ter esse tipo de aproximação. E aí a gente tava conversando, enfim, sobre a vida dele, tava fazendo perguntas do tipo, e aí, como que tá a escola, né? Como que tá a sua casa? E ele é uma criança, um adolescente que não participa de vários grupos sociais. Ele participa ali na escola e tem a família dele, assim como a maioria das crianças, né, dos adolescentes. Então, qualquer problema que ele venha a ter, provavelmente se encontraria ou dentro de casa ou dentro da escola. Claro que hoje temos a internet e que modifica muito essa circunstância. Mas o contato físico mesmo, a interação que ele tem real, é nesses dois lugares. E aí eu comecei a perguntar para ele se ele entendia como que um grupo funciona, né? Porque ele estava me contando que estava sentindo uma tristeza grande e que isso se dava por conta de brincadeiras que as crianças fazem com ele e que hoje nós chamamos isso de bullying, porque talvez os brasileiros não foram criativos o suficiente para inventar um nome e a gente foi lá e pegou da cultura inglesa. Então, portanto, vamos chamar de zoeira, tá? A zoeira. Ele estava comentando, então, que estava passando por isso e que isso entristecia ele e que ele tomou algumas medidas. Agora, eu quero falar disso. Eu quero, a partir daqui, tentar tocar o mínimo possível no assunto que tem a ver com esse carinha que eu tô falando. Eu quero falar mais do ponto, do assunto em si que eu acabei de levantar aqui, usando ele como exemplo. Porque tem a ver comigo, pode ter a ver com você, e eu tenho certeza que tem a ver com muita gente. Que é o seguinte: você tem um grupo organizado, isso quer dizer que você tem um líder e você tem seguidores do líder. Antes que você tenha um grupo organizado, ou seja, um grupo com uma hierarquia estabelecida,
você tem só um grupo, que é o quê? Um conjunto de pessoas reunidas, né? E, e antes de chegar ainda nesse ponto, há o que eu quero chamar de estabelecimento, ou seja, a decisão de quem faz parte do grupo e quem não faz parte, de quem é aceito e de quem é rejeitado. O que acontece? Quando você está num grupo de amigos e aí começam a te chamar de nomes que te ofendem, etc., você se sente aceito ou rejeitado? Rejeitado. Isso é novidade para quem? Para ninguém. Mas é interessante falar disso. Então você se sente ou aceito ou rejeitado. Ou você aceita ou rejeita. Se você tiver a postura, o comportamento de um líder, que é quem estabelece as normas do grupo, quem decide a direção. E eu nem quero também entrar no mérito da qualidade do líder, se é um líder que é obedecido por respeito ou é obedecido por medo. Não, não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do quão difícil essa situação é hoje, mas também do quão bom isso também é hoje. Por quê? Porque no livro Pense em Quê, essa historinha que eu contei no começo do vídeo, o menino que sofreu, né, quando criança, com aqueles problemas, ele acabou se tornando um homem que passou a ajudar pessoas que sofriam da mesma forma, pela mesma causa. E talvez não tivessem um pai determinado a passar por aquilo junto com eles, como ele teve. Então ele se tornou o suporte de muitas pessoas. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, algo que seja a primeira ordem ruim, negativo, pode, na verdade, te motivar e se transformar no seu propósito, né, de vida. E então eu sinto que agora nós estamos caminhando pro fim aqui desse meu vídeo. Eu não quero me alongar muito. Então, para resumir, eu vou falar de mim. Eu tenho muita dificuldade em pertencer, ok? Por quê? Vamos falar da internet. Hoje na internet, se você parar para ver, tem muito vídeo de muitas pessoas aparentemente vivendo uma vida extraordinária. Seja viajando para lugares incríveis, seja vivenciando um relacionamento próspero, alegre, romântico, seja conquistando objetivos, então comprando casa, carro, enfim, roupas, indo para lugares gostosos, vivendo uma vida confortável. E se você não tem nada disso, você se sente excluído. Você, como eu, pode pensar, cara, existe uma festa que se chama vida e eu não fui convidado, e eu não participo dessa festa. O que eu faço para poder participar? Bom, a minha decisão, e entre parênteses agora, eu não sou exemplo para ninguém, mas a minha decisão foi vivenciar essa festa, né? Então eu decidi abrir mão de um estilo de vida que me prendia em algo que não é gostoso de ver, como tudo isso que eu acabei de comentar. Por exemplo, imagina que eu tô aqui nessa minha casa e eu passo 8 horas por dia aqui dentro trabalhando. E eu ganho dinheiro suficiente com esse trabalho para pagar a casa onde eu moro, para me alimentar bem e só. Não sobra muita coisa. Não sobra o suficiente para que eu possa arcar com alguma dessas coisas que eu dei de exemplo agora há pouco, né?
Então eu decidi, não, isso não é pra mim, isso não é pra ninguém, na verdade, mas eu não quero isso pra mim de forma nenhuma, eu prefiro não ter nada disso, mas tentar conseguir alguma coisa, me esforçar pra viver a vida. E eu me considero muito bem sucedido nessa iniciativa. É uma das coisas que eu posso me gabar, certo? Porque em quesito de sucesso físico, eu tenho zero. Eu já tentei empreender, não soube gerenciar, não soube delegar funções, não... De novo, né? Eu não me submeti a certas condições, porque no Brasil você se tornar um empreendedor, e ainda mais pequeno, ou seja, ter uma iniciativa própria sozinho, é praticamente ser um criminoso. Você não é visto com bons olhos para quem domina a civilização, né? Porque os poderosos que têm o poder, que nós sabemos quem são, pelo menos sabemos quem representa esses personagens, eles não querem que o brasileiro tenha mais educação e tenha mais prosperidade financeira, tenha mais condição. Não. Ele quer que você dependa cada vez mais das migalhas que ele está disposto a te mostrar. Quer dizer, nem que ele vai te dar. E, bom, então eu tentei, percebi que era muito complicado. Não é impossível, tem gente que consegue, mas isso não é tampouco é uma regra, é uma exceção, né? A maioria das pessoas quebra, a maioria... Cara, procura aí na internet, ambulante tomando tiro da polícia. Ambulante, eu quero dizer, vendedor ambulante, né? Na 25 de março em São Paulo, tomando tiro, morrendo. Por quê? Por isso. Então, não tô falando abobrinha aqui. Então, eu tentei isso e cheguei a ter um bom... Mas não é esse o ponto da conversa. Enfim, deixei isso de lado. Eu tenho minhas outras iniciativas, eu faço minhas músicas, eu faço meus vídeos, mas isso, por si só, é a consequência de eu ter escolhido viver a minha vida, porque alguns vídeos são eu documentando algum momento que eu preciso desabafar, que eu preciso falar, né? Por exemplo, esse vídeo agora, eu tô fazendo com uma espécie de confiança que eu tô entregando algo para alguém dessa vez. Não sou eu quem precisa escutar isso, mas já foi. E pode ser de novo no futuro, não tem problema, mas dessa vez não é. O que eu tô querendo dizer é que eu não tive sucesso em iniciativas, ou seja, eu não ganhei dinheiro, não fiquei rico em forma de dinheiro, não fiquei famoso, não virei uma autoridade em nenhum campo de conhecimento, seja na internet, ou seja na vida real aqui fora. E por mais que eu seja uma pessoa que pratica o inglês, torno pessoas fluentes no idioma inglês e portanto posso ser considerado uma autoridade nesse ramo, eu não tenho certificado nenhum de que eu sou fluente de nível tal, do melhor nível, carimbado por instituição tal, X ou Y. Então, teoricamente, eu não tenho nada e eu não sou nada. E de novo, quem que te dá esse carimbo de você se tornar algo, ou de você ter algo? De novo, são grupos, são instituições, se você parar para pensar. Então, resumindo,
eu decidi viver minha vida. É muito arriscado fazer isso, porque você, a princípio, não tem certeza de que você vai sobreviver. Você pode não sobreviver. E, e se você sobreviver, tem o risco de você ser uma pessoa mal sucedida. Né? Você até consegue sobreviver, você vive um dia após o outro. Mas você não juntou recursos, né, suficientes como nos mostram aí fora que as pessoas têm e que é o que nós almejamos, essa festa que é a vida. Tá, então eu decidi viver minha vida e estou vivendo, e nisso eu sou bem sucedido, né? Agora, eu tô vivendo e aprendendo muita coisa enquanto eu vivo, né? Que o ser humano na nossa sociedade, ele tem que estar em um grupo. Para se estabelecer como alguém, ele precisa ser reconhecido por outras pessoas. Então, isso já faz com que ele pertença a um certo tipo de grupo, né? Então, quando eu percebi isso, de fato, eu comecei a me esforçar a frequentar ambientes onde pessoas fazem, por exemplo, esportes juntas, seja jiu-jitsu, seja capoeira, seja qualquer esporte, onde as pessoas se reúnem, né? Eu perdi dos meus anos anteriores a fase onde geralmente as pessoas da minha idade estariam na faculdade, ou seja, pertencendo a um grupo, a uma instituição, reunindo-se com outras pessoas da mesma idade, né? Eu não fiz isso. Então, eu percebo que eu perdi isso e que eu gostaria de ter isso, mas não pelo caso do diploma, ou não pelo caso de que o estudo, de que o conhecimento está lá, e sim pelo fato de reunir, de pertencer, de criar conexão, né? Que é, então, um lugar propício para isso é a escola, né? Então, o que resta para mim, né? O que resta para mim? É o que eu falei, são ambientes que as pessoas frequentam para se exercitar, né? E no mais, ambientes de troca, ou seja, por mais que eu tenha sido mal sucedido nas minhas iniciativas do empreendedorismo, a questão do câmbio, a questão do escambo, a questão do mercado, da troca voluntária, ela não vai morrer. É isso que move, na verdade, é isso que move as pessoas, né? Então você vai para um mercado e se você frequenta esse mercado, você vai acabar pertencendo àquele lugar. Você vai acabar, por um motivo ou por outro, se aproximando mais ou menos de pessoas que estão ali naquele mercado também. Então é uma forma de se conectar com as pessoas. Outra é o trabalho, né? Outra é o trabalho. Então, assim, qual que se torna o propósito para uma pessoa que tem essa dificuldade na vida de pertencer? Porque se sente excluído, porque às vezes não é nem porque a pessoa é excluída pelos outros, mas pela insegurança que ela tem, ela cria condições que, por conta de autossabotagem ou por seja lá qual seja o motivo, a pessoa acaba fazendo com que os outros o cancelem. Porque hoje, para variar, né, a situação está tão boa hoje em dia que existe essa cultura do cancelamento. Ou seja, as pessoas não te excluem mais, te rejeitam, elas te cancelam, né? Eu não sei até onde vai chegar essa cultura de... Será que o Renato Amoedo tá certo? Que daqui a pouco vai ter mesmo o mercado de mortes, né? As pessoas apostando
que tal pessoa vai morrer em tal dia, será que é aí que vai acabar essa cultura do cancelamento? E se for aí, ainda voltando pro assunto do propósito, ainda pode ser levado em consideração essa situação, que ela não é simplesmente apenas má. Pode ter uma raiz do bem nisso, ou seja, se você vai contra isso, então pode ser agora, a partir de agora, o seu propósito de vida pode ser lutar contra isso, participar de um movimento, se aliar, criar um grupo contra essa cultura, né? E aí, pessoas que têm um discurso mais inflamado ou que querem achar alguma falha no que eu estou falando para usar contra mim, podem falar, então você é a favor da morte, você é a favor da guerra, você é a favor do conflito. É isso que eu falei? Você acha mesmo que foi isso que eu falei? Em todo esse vídeo, eu sentei aqui para falar o que eu falei. E é isso que você acha que eu falei? Você tem algum problema na cabeça? Então, nós lidamos hoje em dia com muitas pessoas que têm problema na cabeça, por conta de que se sentem mesmo excluídas, de que não pertencem mais a lugar nenhum. Então as pessoas se suicidam, as pessoas não se identificam mais com quem está perto delas, se identificam às vezes com alguém que está lá do outro lado do mundo, pela internet. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil no que diz respeito a conexões reais, conexões, união. Nós estamos muito desunidos, né? Estamos muito desunidos. E, como eu disse, eu não sou exemplo para ninguém, porque eu mesmo sou um lobo solitário. O meu propósito de vida é buscar cada vez um estilo de vida melhor. Então, se eu estou vivendo minha vida hoje do jeito que eu vivo, quero cada vez mais melhorar a minha condição e, posteriormente, melhorar também a condição de quem estiver do meu lado, entendeu? Mas pode ser que eu seja fracassado nisso. Mas eu estou fazendo a minha vida, eu estou vivendo minha vida baseado nesse propósito. Então, se você estiver sozinho, se você, por não ter dinheiro, por não ter beleza, por não ter fama, não ter êxito, não ter crédito, não ter, né, uma autoridade, você busca um propósito para sua vida, você arma um plano e vai para cima do plano. Você pode fracassar, mas pelo menos a sua vida não vai ser vazia. É melhor do que você chorar. Não, chorar é muito bom, tá? Mas é melhor do que você se derrotar. No fundo, quem tá mesmo no controle da rejeição ou da aceitação, a princípio somos nós com nós, né? Eu com eu. Então assim, não se rejeite, se aceite, mas olhe para si mesmo com bastante clareza e não é fácil, mas com bastante honestidade. E aí se aceite que você é a luz e que também é a sombra. Você é os dois, você é o um que tem os dois em si. E para concluir, arma um plano, cara, de chegar onde você quer, de se tornar quem você quer se tornar. Não joga a toalha, tá bom?